Né? Bora para a última abordagem. Interpretação gráfica. O gráfico, de repente, é algo visual que fica mais rápido a percepção do que está acontecendo. Então, nós temos o gráfico do espaço pelo tempo. Esse é o gráfico mais interessante, porque o da velocidade é só uma reta, assim, já que a velocidade o movimento é uniforme, então a velocidade é constante. Se você precisar rever isso lá nas aulas anteriores, faça, tá? Então, olha essa é a situação. Quando nós encontramos um gráfico desse jeito, parecido com aquele que a gente fez na primeira questão, né? Na letra C. Qual a interpretação que nós temos? Bom, nós temos bem aqui no início da reta, o que nós reconhecemos como sendo a posição inicial, porque ela está relativa ao tempo inicial, ao início da contagem dos tempos. Então, aquela ali é a posição inicial, né? A posição inicial está intimamente ligada ao instante inicial. S0 está intimamente ligado ao T0. E está percebendo que, à medida que o tempo vai passando, as posições vão aumentando, né? O valor da posição do S vai aumentando. Muito bem. Se eu pego, tá percebendo esse triângulo que se formou aqui? Deixa eu riscar rapidamente aqui. Ó, esse triângulo, essa altura dele aqui é relativa a um ΔS, porque se você deslocar lá para o eixo, é S menos S0. S menos S0 é velocidade, é ΔS, perdão. Aqui na base do triângulo eu tenho T menos T0, é o ΔT. Muito bom. Então, pegando já um gancho lá do fundamental de tangente, tangente nada mais é do que a razão entre o cateto oposto, ou seja, o que está o ângulo na posição oposta ao ângulo, que no caso é ΔS, sobre o cateto adjacente, que é o ΔT. ΔS sobre ΔT é velocidade. Isso que eu escrevi ali, olha, a velocidade vai ser igual a tangente, o número lógico, né? Numericamente igual a tangente de θ. Então o que a gente pode perceber? Dependendo da angulação dessa reta, eu consigo perceber se a velocidade do móvel é maior ou menor. Ou seja, se eu tiver uma reta quase deitada assim, significa que a velocidade dele é muito pequena, porque a tangente é próxima de zero. Agora, quanto mais inclinada, significa que em pouco tempo, um pouco ΔT, tem um ΔS gigante, ou seja, ele percorreu algo muito grande, um ΔS grande, num ΔT muito pequeno. Então, é interessante ver isso. Se eu tiver uma reta inclinada para baixo, significa que, à medida que o tempo vai passando, as posições estão diminuindo, ou seja, ele está indo em direção à origem dos espaços. Bora matar esse negócio aqui com um exemplo, o último de hoje. Dois móveis A e B movimentam-se simultaneamente numa mesma trajetória e no mesmo sentido. No mesmo sentido, mas nem precisava dizer, está vendo que os gráficos estão com a mesma inclinação, mesmo não, estão com a inclinação positiva, vamos dizer assim, né? Significa que todos estão indo para o mesmo lado. O diagrama horário abaixo representa o espaço S de cada móvel em função do tempo T. Com base no diagrama horário, determine o espaço inicial de cada móvel. Não, tu está brincando comigo, rapaz. Olha, é lá no início do gráfico, é a posição inicial, quando T é igual a zero. Então, o gráfico verde, que no caso é do A, tá vendo? Onde é que ele sai? A posição, eu vou até escrever aqui que essa questão tá palhaçada isso. A posição inicial do A é zero, tá vendo lá no gráfico? Ele sai do zero. Muito bem. E a posição inicial do B? Bora ver o gráfico. Ó, tá bem aqui. Quando o tempo é zero para o B, que é a reta vermelha, ele está na posição 200. 200. A única coisa que não sobrou espaço foi para a unidade métrica. Mas está aqui. Ó. Só de olhar o gráfico. O que mais, Thiago? Que você gosta de perguntar, né? É só isso. É para isso que serve um gráfico, para ficar mais rápido o negócio. Letra B. O instante em que os móveis se encontram na mesma posição. Ele quer saber do encontro dos móveis. O que eu poderia fazer, né, se eu desse uma de
de Zé, desculpa aí o José da sala, tá? Eu poderia montar as funções horárias. Quer ver? Como seria a função horária do A? É posição inicial, no caso a posição inicial do A é 0, né? Já vimos. Vezes a velocidade pelo tempo. Velocidade, no caso do A, vezes o tempo. Cadê a velocidade dele, Thiago? Nem te digo que é na letra C que a gente vai calcular. Não sei. Mas dá para calcular com a tangente. Mas dá complicar muito, verdade. Mas se fosse, olha, você ia fazer o seguinte, olha. A função horária do B, a posição inicial dele é 200, a gente viu. Mais a velocidade do B vezes o tempo. E aí você pega esses dois e iguala, que nem na segunda questão que nós vimos. Mas, meu amiguinho, o instante em que os dois se encontram não é o momento que eles estão na mesma posição? Tá aqui, olha, aqui os dois estão na posição 500. Tanto o A, que veio lá do 0, quanto o B, que saiu do 200. Mas nesse momento aí do gráfico, os dois estão na posição 500. Estão ou não estão? E em que momento isso aconteceu? Olha aqui embaixo. Rapaz, não tem cálculo, que legal. Então, o instante que os dois se encontram, sem cálculo, só com análise gráfica, eles se encontram no instante t igual a 20 segundos. Cuidado, tá? Você tem que perceber se o gráfico está mesmo se mostrando daquele jeito. Beleza, ele quer a velocidade na letra C de cada móvel. Bora calcular. Deixa eu apagar isso aqui, que esse indivíduo não está me ajudando, não. Bora ver essa tangente do indivíduo. A gente precisa de 2 pontos, tá? Para fazer esse cálculo. Eu continuo espertinho, então eu vou pro móvel A. Eu vou escolher esse... Bora, o momento de encontro, bora? Eu vou escolher esse primeiro aqui, tá bonitinho, tá com 0, e esse do encontro, tá? São esses 2 pontos. Para quê? Para formar o triângulo que eu preciso. Tá vendo que aqui, esse tamanho do ΔS vai ser o 500 menos o 0, que no caso vai dar 500, tá? Ele vai desde o 0 até o 500, então vale 500. E aqui embaixo, vai do 0 até o 20. Então, meu ΔT aqui deu 20 segundos. Eu não faço esse cálculo assim, riscando nem pensar. Eu faço de cabeça. Espero que você também faça isso. Então, beleza. Eu estou calculando aqui a tangente daquele ângulo, que no caso é ΔS sobre ΔT. ΔS deu 500, ΔT deu 20. 500 sobre 20. Então, a velocidade do A, vou até trocar de caneta que eu estou com tempo ainda. Cortei esse 0 com esse 0. 50 por 2, 25. 25 metros por segundo. Rapaz, gráfico é uma beleza. É um amigão. Beleza. Velocidade de B. A velocidade de B é com você. Eu preciso que você calcule a velocidade B. Determine 2 pontos dentro desse gráfico vermelho. 2 pontos. Em que você está percebendo quanto vale T, quanto vale S. Determine esse ΔS, determine esse ΔT e faça essa divisão. Simplesmente isso. Mais fácil que isso, eu não consigo. E eu acho que você até fica nervoso comigo, né? Esse Thiago está subestimando, me chamando de burro, passando questão fácil. Não, estou brincando aqui, tá? É preciso que você repita isso para dominar. Questão de cálculo sem repetição não tem domínio. Tá ok? Estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham ido bem aí na prova, né, de quarta-feira. Qualquer coisa, estamos por aí. Abraços.